Lucas capítulo 19, o texto diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Há uma frase de Chesterton, um escritor, no livro Ortodoxia, que ele diz assim: este não é um mundo, mas sim um material para o mundo. Deus não nos deu exatamente as cores de um quadro, mas sim as cores de uma paleta. Mas Ele também nos deu um tema, um modelo, uma visão fixa. Devemos ter claro, diante de nós, o que queremos pintar. Este não é um mundo, mas sim um material para o mundo. Deus não nos deu exatamente as cores de um quadro, mas sim as cores de uma paleta. Mas Ele também nos deu um tema, um modelo, uma visão fixa. Devemos ter claro, diante de nós, o que nós queremos pintar. Lendo essa frase, lendo a história de Zaqueu, o que me vem à mente é um retrato da espiritualidade de hoje. Muito embora o texto trate de uma pessoa que estava perdida e foi achada pela graça de Jesus, foi achada pelo amor de Jesus, mas há nas entrelinhas, talvez nos olhares mais atentos, a espiritualidade que é construída na vida de Zaqueu. É claro que talvez de uma forma alegórica, é claro que talvez de uma forma não tão realista, mas de uma forma interpretativa, eu consigo perceber na atitude de Zaqueu, um sujeito que até então era discriminado pela sociedade, porque era chefe dos publicanos, era aquele que mandava os judeus justamente cobrar os impostos de outros judeus, era o sujeito que servia Roma, era o sujeito que ninguém queria como amigo, era o sujeito que as pessoas queriam distância e não aproximação. Eu percebo na vida de Zaqueu 4 espiritualidades que a gente vê hoje em dia, que talvez a gente não consiga perceber numa só olhada nesse texto. E aí, pegando essa frase de Chesterton, em que ele vai dizer que Deus não nos dá, de repente, uma tela, um quadro pronto, mas Ele nos dá uma paleta, no sentido de que quem pinta o nosso mundo é a gente. Quem constrói a nossa história é a gente. Quem faz, digamos assim, por merecer é a gente. Se o sujeito está desempregado e não corre atrás de emprego, não adianta levantar as mãos para os céus e orar pedindo a Deus. Se o sujeito está solteiro e não se arruma direitinho para tentar impressionar alguém, não adianta clamar ao Senhor para mandar uma bênção, porque nem milagre. Sabe, há coisas em que a gente precisa fazer, em que a gente precisa agir. Durante praticamente, acho que 1 mês, trabalhei aqui com a igreja essa questão de fé, essa questão de soberania, essa questão de vontade de Deus, de entender os desígnios de Deus. Hoje, eu não quero trabalhar nessa perspectiva. Talvez você tenha vindo para cá esperando assim: olha, eu espero que hoje o pastor fale, porque meu coração está ansioso, meu coração está preocupado com o dia de amanhã. A grande questão é que às vezes a gente se preocupa tanto com o dia de amanhã, mas a nossa relação com Deus é muito frágil. E aí, por isso, o dia de amanhã se torna uma obsessão, porque a gente não consegue cultuar e a gente não consegue ter uma espiritualidade que seja uma espiritualidade sadia. Pelo contrário, é doentia. E por ser doentia, a gente tem medo do que vem no dia de amanhã. Aí eu olho para esse texto e percebo nesse texto
que há hoje uma espiritualidade que é visual. Como assim? Lembra de Tomé? Eu preciso o quê? Ver para crer. Há pessoas assim. Você olha para o texto, e aí você pode acompanhar comigo, versículo 3, o texto diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Pastor, isso significa o quê? Significa que a história de Jesus estava sendo muito comentada na Galileia, por toda a Judéia. Todo mundo estava sabendo falar, ou todo mundo estava sabendo quem era Jesus. Até porque as falas sobre Jesus estavam se multiplicando. E Jesus não era o único intitulado Messias na época. Já falei aqui uma vez, se você for ler o texto de Atos capítulo 5, quando Gamaliel vai intervir e falar para ou defender os apóstolos Pedro e João, ele cita 2 homens que apareceram do nada e se intitulavam ser alguma coisa. No caso, esses 2 homens, Teudas e Judas, diziam ou disseram que era alguém, no caso, o próprio Messias. Então, na história de Jesus, ou no tempo de Jesus, Jesus não foi o único que assumiu essa função messiânica. Tanto que os discípulos de João Batista chegam para Jesus e falam assim: olha, João mandou a gente vir até o Senhor para saber se o Senhor é verdadeiramente o Messias, que haveria de vir, ou se a gente deve esperar pelo outro, ou por outro. Aí o que Jesus responde? Olha, vocês estão vendo? Os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, as viúvas e os pobres estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Então vocês voltem para João Batista e aí vocês tirem as conclusões de vocês. Então era recorrente sempre uma notícia de que, olha, alguém foi curado, alguém recebeu um milagre, um leproso foi curado da sua lepra, um cego voltou a enxergar, um aleijado, um paralítico voltou a andar, alguém morreu e ressuscitou. Havia um casamento aí de Joãozinho e Maria, e que o vinho acabou, e tinha um cara lá, a gente não sabe de onde, mas ele era o filho do carpinteiro. Ele surgiu do nada e transformou a água em vinho. Então as notícias sobre Jesus e os fatos sobre Jesus chegaram no ouvido de Zaqueu. E Zaqueu quer ver quem é Jesus, quem é esse sujeito que chega do nada, sem a gente perceber, sem a gente conhecer, e vai se dizendo, vai se autodominando como filho de Deus, como Messias, e vai fazendo milagres que só os Messias poderiam fazer, ou que só o Messias poderia fazer. Quem é esse cara? Ah, então, essa espiritualidade, hoje em dia, que é uma espiritualidade que serve talvez para responder às nossas demandas espirituais. Há pessoas que entram em nossas igrejas, e há pessoas que buscam a Deus, para que Deus satisfaça os seus anseios e as suas curiosidades espirituais. Será que Deus verdadeiramente pode curar a minha filha? Porque o meu vizinho disse que Deus curou. Será que Jesus é tão poderoso que pode abrir aquela porta de emprego, porque o meu amigo fez uma campanha e o Senhor abriu a porta de emprego para ele? Há pessoas em nossas igrejas, em nossos arraiais, que vivem uma espiritualidade baseada apenas na questão de visualização. Quem é esse Jesus? Pessoas que entram nas nossas igrejas, pessoas que leem as suas Bíblias, pessoas até que dobram os seus joelhos em oração, tentando descobrir quem é Jesus. Justamente, talvez, para satisfazer as suas necessidades mais profundas, os seus dramas mais íntimos. Que Jesus é esse, que Deus é esse, que abre o mar vermelho, que Deus é esse, que cura cegos, que Jesus é esse que cospe no chão e o cara que era cego de nascença volta a enxergar. Que Jesus é esse que, diante de um enfermo há 38 anos, manda o cara levantar e ir embora e não precisava de tanque, não precisava de nada. Quem é esse cara? O problema é que ter uma espiritualidade baseada no visual não nos leva a nada. Pelo contrário, a gente fica apenas olhando, mas sem saber verdadeiramente quem ele é. Porque outros faziam quase o mesmo que Jesus. Judas e Teudas arrebanharam multidões, segundo Gamaliel. Quantas pessoas estão seguindo um Jesus que é diferente do evangelho que a gente tem aqui, apenas porque não conhecem que Jesus é esse, mas vão pelo que os outros estão dizendo
sobre esse Jesus. Zaqueu é o tipo de cara que fala assim, olha, o que vocês estão dizendo sobre esse Jesus, eu quero ver quem ele é. Mas além dessa espiritualidade que é baseada no visual, hoje em dia, eu percebo que há uma espiritualidade, assim como Zaqueu, uma espiritualidade baseada na questão de sacrifício. Zaqueu teve que se sacrificar. E hoje em dia, a moda é dizer que Jesus quer que você se sacrifique. Hoje em dia, é moeda recorrente a gente ouvir pregações, a gente ouvir mensagens nos rádios, na televisão, de que Deus exige que quanto mais você se sacrifica, mais Deus tem prazer. Disse para vocês aqui uma vez, se eu não me engano, domingo passado, domingo retrasado, que numa conversa dessas de padaria, uma pessoa dizendo para outra que, olha, Deus gosta que a gente se sacrifica, Deus abençoa aqueles que se sacrificam, Deus honra aqueles que se sacrificam. E aí Zaqueu tem que subir numa árvore, sujeito baixinho, pequeno, meio metro, chaveirinho, tem que subir numa árvore, tem que se expor ao ridículo, porque era chefe dos publicanos, talvez do tamanho do Romário, e tem que subir num sicômoro, numa árvore, porque ele tinha que sacrificar, e a ordem de hoje é isso. Deus não vai te abençoar enquanto você não se sacrificar. Deus não vai te honrar enquanto você não se sacrificar. Leia-se. A ordem de hoje, de sacrifício para hoje, é para você mexer no bolso. Eu não sei porquê, chegam para mim alguns vídeos, e eu não sei também por que eu ainda abro esses vídeos. Eu acho que eu gosto de sofrer com esses vídeos. Um pastor fazendo uma proposta, essa raça de pastor é terrível. Um pastor fazendo uma proposta seguinte, olha, estamos no mês de abril, pega o teu aluguel, divide por 8, e aí você vai pagar 8 parcelas, vai ser uma sementinha para você até o final do ano. No final do ano Deus vai te dar a casa própria. Eu falei, tá melhor do que a Caixa. Aí eu perguntei, mas e o cara que tem financiamento? Ele respondeu, telepatia. Ele falou assim, ó, você que tem carta de crédito da Caixa e tal, faz o seguinte, pega o valor da prestação, divide por 8, vai ser a sementinha, porque você vai quitar o seu apartamento, a sua casa até o final do ano. Mas e o sujeito que não mora de aluguel, não tem casa própria, mora de favor? Ele respondeu, faz o seguinte, você que não tem casa própria, você que está com uma carta de crédito, você que mora de aluguel, mas você mora de favor, você vai tirar 30% do teu salário e você vai dividir por 8 e você vai dar como uma sementinha, porque até o final do ano você vai ter a sua casa própria. Tem que sacrificar, que Deus honra quem se sacrifica. Tem que subir na árvore, tem que fazer, tem que acontecer, tem que rasgar, tem que, enfim, tem que avançar, tem que conquistar, tem que estar. Sabe essa loucura? Sabe que a gente tem que ter, a gente tem que fazer, a gente tem que conquistar, a gente tem que subir, tem que sacrificar, porque Deus honra, porque Deus abençoa. Doentio, esquizofrênico, loucura. Mas há uma terceira espiritualidade que eu vejo hoje, e que eu olho para Zaqueu e eu vejo, que se você olhar o texto lá no versículo 5 e no versículo 6, ou melhor, versículo 6, o texto diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria em sua casa. A gente encontra nos evangelhos inúmeras pessoas que se encontraram com Jesus, mas que não tiveram profundidade no seu relacionamento com Jesus. Pessoas que viveram uma espiritualidade no nível superficial. Eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar os meus mortos. Aí Jesus fala assim, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu me despedir dos meus pais. Sabe, Jesus se encontrando com um jovem rico e falando assim, filho, falta só uma coisa para você. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois você me segue. Não dá. Pessoas até que têm um encontro com Jesus como hoje, pessoas até que choram, pessoas até que têm a Bíblia aberta no Salmo 91,
E se você estudar o Salmo 91, o diabo cita o Salmo 91 para Jesus no deserto, e a gente tem aquela falsa ideia de que de repente deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 já é o suficiente para a gente estar protegido. Bíblia não é amuleto, Bíblia é para ser lida, é para ser mastigada, é para a gente viver o tempo inteiro. Aí a gente vive uma vida cristã, uma religiosidade superficial. A gente recebe Jesus com alegria, a gente chama Jesus para entrar na nossa casa, a gente faz uma série de coisas, mas não passa disso. O nosso nível de espiritualidade chega na alegria, mas quando dá segunda, quando dá terça, a gente precisa de um novo evento, a gente precisa de um novo culto, a gente precisa de uma nova mensagem, a gente precisa, de repente, de um novo cântico. A gente precisa de um outro momento, porque a gente está no nível superficial, porque a gente precisa sempre de estímulos, porque a nossa espiritualidade é uma espiritualidade rasa, não tem base, não tem profundidade, é superficial. Já falei, já citei aqui, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes, de Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, que ele vai dizer que o problema de hoje não é um problema de conteúdo. As pessoas estão sabendo, as pessoas estão lendo, as pessoas estão conhecendo. O problema de hoje é a superficialidade que reina no nosso mundo. As pessoas estão superficiais, os relacionamentos são superficiais. Falar sobre Deus com alguém é algo superficial. Aí por isso, a gente pega a música do Regis Danese, e não só o Regis Danese gravou, mas é o grupo de pagode, é não sei quem, é não sei mais quem, que canta, entra na minha casa, entra na minha vida, faz uma série de coisas, mas são relacionamentos superficiais. Aí talvez por isso a gente consiga responder por que temos 40 milhões, quase 50 milhões de evangélicos, e a gente não faz a diferença nesse Brasil. Já parou e pensou que os candidatos que estão querendo ser presidente do Brasil, eles entenderam que precisam até criar um comitê, dentro do seu comitê, para o público evangélico, porque a gente pode simplesmente mudar a nação. Só que a gente, ao invés de a gente buscar ao Senhor, a gente vive no nível completamente superficial. A gente canta, a gente dança, a gente bate palma, a gente entrega dízimo, a gente participa de campanhas, a gente faz uma série de coisas, mas quando entra no outro nível, que é o nível mais profundo, é que eu diria que é o nível da transformação, a gente não quer. Percebe que Jesus olha para Zaqueu, chega na casa de Zaqueu, se hospeda na casa de Zaqueu. Vá no texto comigo, versículo 8. E aí Zaqueu vira para Jesus e fala assim: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A gente sai do nível, o Zaqueu sai do nível superficial e vai para o nível relacional. O que significa esse nível relacional? A mudança de vida. Não há nenhuma palavra de Jesus quando viu Zaqueu olhando para ele. Não há nenhuma palavra de Jesus quando Zaqueu está tentando subir numa árvore. Não há nenhuma palavra de Jesus quando Zaqueu o recebe em sua casa. Só há uma palavra de Jesus para Zaqueu dizendo assim: olha, hoje veio salvação aqui. Quando Zaqueu fala o seguinte: olha, eu vou abrir mão do que eu tenho, das riquezas que eu tenho, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é mudança de vida. Isso é espiritualidade sadia. É quando a gente sai do nível de visão, sai do nível de sacrifício, sai do nível superficial e parte para a mudança de vida. Não é à toa que Paulo escreve para a gente, lá em Romanos capítulo 12, aí você pode abrir a sua Bíblia, vá junto comigo, Romanos, Lucas, João, Atos, Romanos capítulo 12, no versículo 1 e no 2, Paulo escreve assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se o quê? Pela renovação da sua mente. Novidade de vida. Não é à toa que o mesmo Paulo fala que seguir a Deus, seguir a Cristo, é viver em novidade de vida. Eu e você não podemos nos acostumar no nível superficial de espiritualidade. Eu e você também não podemos viver uma espiritualidade que traga sacrifício para a gente, que traga peso para a gente, que traga talvez um peso sobre os nossos ombros. Não há isso. Eu e você não podemos apenas ouvir falar de Jesus, ou talvez pegar as experiências dos outros. O que o pastor diz, a experiência do pastor, não. Zaqueu ouve o que os outros estavam dizendo sobre Jesus. Não, mas eu quero ver quem é esse Jesus. Ele se sacrifica. Ele passa pelo nível superficial, mas ele chega no nível que Deus justamente quis, no nível de relacionamento ao ponto de abrir mão das suas riquezas. E para quem era rico, chefe dos publicanos, que ganhava dinheiro torto e direito, ganhava muito, o cara vira e fala assim: olha, eu abro mão de metade dos meus bens, e dessa metade, se eu ainda roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é o Espírito Santo de Deus, agindo na vida dele. Aí talvez a gente não consiga entender e compreender aquele que antes bebia, mas quando encontrou a graça do Senhor, ele não bebe mais. Aquele que antes roubava ou furtava, mas quando encontrou a graça do Senhor, ele não rouba e não furta mais. Aquele que antes adulterava, depois que ele encontrou a graça do Senhor, ele não adultera mais. Porque ele sai do nível superficial, porque ele sai do nível visual, porque ele sai do nível sacrificial, e ele começa a ter relacionamento com Deus. E aí o que importa para ele é ter uma vida transformada. O que importa para ele não é apenas ouvir falar de Jesus. O que importa para ele não é apenas cumprir sacrifícios para receber as bênçãos de Deus. O que importa para ele não é apenas cantar. O que importa para ele não é apenas louvar ao Senhor. Mas o que importa para ele é ser mudado pelo Espírito Santo. Aí ele tem uma espiritualidade, não de sacrifício, não de visão, não superficial, mas uma espiritualidade relacional, como Zaqueu. Desafio para você nessa noite, em nome de Jesus, é que eu e você não tenhamos apenas uma visão sobre Jesus. Desafio para você nessa noite é que, em nome de Jesus, eu e você, a gente não viva um cristianismo de sacrifício, nem que a gente viva um cristianismo superficial, mas para que a gente mude a nossa vida. Hoje em dia, e aí fazendo talvez uma comparação com o evangelho de alguns anos atrás, os irmãos mais experientes, eles vão lembrar, eles vão saber disso, a relação com o pecado era uma relação de muito mais temor, até porque as igrejas usavam um dispositivo que era a questão da exclusão. Então o sujeito às vezes tremia de medo não pecar, porque ele sabia que se ele pecasse e fosse descoberto, o que aconteceria? Seria excluído da igreja. Talvez depois que veio o novo Código Civil, as igrejas ficaram um pouco, digamos assim, preocupadas nesse tratamento de excluir alguém, depois alguém colocar na justiça e pleitear alguma indenização contra a igreja. As igrejas não excluíram tanto depois. Parece-me que a relação com o pecado ficou muito mais próxima. As pessoas estão pecando torto e à direito. As pessoas estão pegando a banalização da graça. E hoje pela manhã uma irmã lá na classe, ela disse assim: pastor, mas será que não há alguns que pecam mais porque Paulo escreve para a gente que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Sim. Infelizmente acontece isso. Há pessoas que não têm mais temor, estão adulterando, estão mentindo, estão sendo fraudulentas no seu relacionamento profissional, estão vivendo debaixo do pecado e não têm nenhum temor, e não querem ser transformadas pela graça do Senhor Jesus. Mas aí eu disse assim: olha, ler o texto de Romanos capítulo 5, em que Paulo escreve assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça, é ler um texto fora de contexto, porque no capítulo 6, no versículo 1, o mesmo Paulo
escreve assim: que diremos, pois? Haveremos de pecar para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Está vivendo no pecado, está vivendo uma vida superficial com Deus? Hoje, de repente, é hora de cantar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, mas não cantar como a gente cantou durante muito tempo, sem mudança de vida. Preciso sair do nível de visão, é preciso sair do nível sacrificial, é preciso sair do nível superficial para ir para o nível relacional em que há mudança de vida. Há uma canção que nós cantávamos muito no passado: Jesus Cristo mudou meu viver. Que música profunda. Será que mudou mesmo? Será que transformou a sua história? Ou será que você está só no nível superficial? Jesus vem, você serve alguma coisa, você canta, você dança, você chora, mas quando tem que abandonar o pecado, você não abandona. Isso é viver no nível superficial.